Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Minha irmã, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui assistindo este vídeo que reflete a palavra de Deus para este domingo, dia 21 de janeiro de 2024. É o terceiro domingo do tempo comum, já do ano B. Vamos assim fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos assim seguir as leituras. A primeira leitura, que é retirada hoje da profecia de Jonas, o Salmo 24, a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Você pode ler comigo, acompanhar por sua Bíblia, seu aplicativo, mas na tela vai aparecer a leitura. Vamos fazer todas, de modo geral, e assim depois já refletirmos, depois do Evangelho, toda a homilia, fazermos uma ligação com a leitura e outra, tá bom? Vamos lá. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo: irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, os que usam do mundo como se dele não tivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Agora vamos ouvir o Santo Evangelho, e a antífona que antecede o Evangelho, ou a aclamação, diz o seguinte: aleluia, 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 o reino está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso, crede todos no Evangelho, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus.
Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, assim estamos refletindo a palavra de Deus hoje para este domingo, que já é o terceiro do tempo comum do ano B, refletindo assim o Evangelho de Marcos. Vamos fazer uma conexão entre essa leitura do Evangelho, este fragmento, com as leituras precedentes. Vejamos que Jesus, no Evangelho, ele começa a sua pregação após a morte de João Batista, na verdade a prisão, quando diz aqui, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E olha, o tempo se completou é para dizer, o tempo previsto, o tempo do mundo já se completou, o tempo da história do mundo, agora é o tempo de Cristo. Portanto, nós vivemos no tempo de Deus, agora é o Kairos, é o tempo de Deus em nossa vida. Por mais que nós vivamos cronometrados como relógio, nós vivamos sempre medindo o nosso tempo, porque o curso da vida passa, o curso da vida está continuando. O sol, todos os dias nós vemos nascer e se pôr. Nossa Terra continua girando em torno do sistema solar, do Sol, e assim os movimentos, vamos dizer, do universo continuam. Tudo vai continuando do jeito que sempre foi, do jeito que foi chegando a este ponto, e vai também seguindo o seu percurso. Tudo está passando. O tempo dos homens, o tempo cronológico. Mas nós sabemos que o tempo de Deus é o Kairos, o tempo de Jesus Cristo, que dá a plenitude da nossa história, da nossa vida. Nós, assim, temos a certeza de que somos amados por Deus, porque Ele veio ao nosso encontro anunciar essa palavra. E aí, sabendo que o reino de Deus está próximo, nós ainda ouvimos de Jesus dizendo assim: convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é boa nova, boa notícia. O Evangelho é aquele anúncio de alegria que nós cristãos, já cristianizamos essa palavra Evangelho, nós temos de Jesus, uma boa notícia. Porque antes a palavra Evangelho, o Evangelho, era a boa notícia que os imperadores ou os generais traziam ao povo: vencemos a guerra, anunciamos que nós fomos vitoriosos, e aí o povo se alegrava. Isso no tempo do Império Romano. Agora, a boa nova é Jesus Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória dele sobre o mal, a vitória dele em nossa vida, porque nós que aderimos a Cristo somos também vitoriosos. Então, converter, mudar de vida, aceitar que esta boa nova venha sobre nós, é dizer que nós fomos vencidos, no caso, o pecado foi vencido, Então nós nos deixamos vencer por Cristo, porque no nosso orgulho, no nosso pecado, no nosso erro, nós somos assim pecadores, e a graça de Deus vem sobre nós. Aceitar esta conversão é isso, é mudar a vida, é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudando as ações que nós chegamos até Cristo. Os ninivitas, na primeira leitura, escutaram o anúncio do profeta, que nem pediu para que eles se convertessem. A palavra de Jonas foi simples assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas a consciência daquele povo, segundo o texto da profecia de Jonas, diz que o povo se converteu, mudou de vida, acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos desde o superior ao inferior. E Deus assim se apazigua, Deus compadeceu-se e não foi feito nenhum mal àquele povo. Então a conversão é para isso, é para mudar de vida. Olha como acontece. Jesus anuncia dizendo: converter, mudai. Os ninivitas nem escutaram isso, mudai, só diz que ia acontecer uma coisa horrível, e eles mudaram. E nós que temos Jesus nos dizendo: convertei-vos, temos que nos converter, mudar de vida, melhorar nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, sermos pessoas humanizadas. É porque tem pessoa que não é humanizada, nós sabemos. Aí existem pessoas que têm uma vida de egoísmos, de pecado, de destruição, de morte, de luxúria, uma vida cheia de
ira, uma vida cheia de desejos contra o outro, desejos maus. Mas Jesus quer que nós sejamos bons, quer que purifiquemos o nosso coração, nossa cabeça. Ele quer nos mudar por dentro. Não basta mudar por fora, não basta eu vestir este hábito, estar assim só por fora, exteriormente. É necessário que eu tome a palavra de Deus e como que eu devore a palavra de Deus para que dentro de mim transborde Cristo. E assim eu viva de tal modo Cristo que, convertido, eu anuncie também o reino e comece a segui-lo. O povo de Nínive se converteu. Será que Jesus toca corações? Será que Jesus também converte? Vejamos só. Ele passando à beira-mar, no mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E ele disse assim: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram a rede e seguiram. Eles imediatamente fizeram isso, seguiram Jesus. Não perguntaram nada, não questionaram nada, segundo esta narrativa de Marcos. Na perspectiva de João é diferente, a perspectiva de Lucas também é, de Mateus, mas segundo Marcos, eles não questionaram nada. Por quê? Porque diante da palavra amorosa de Cristo, diante de uma profundidade daquela mensagem, convertei-vos e crede, o reino se cumpriu, né? O reino na verdade está próximo, o tempo se cumpriu. Então, os seguidores, novos seguidores, discípulos que serão seus apóstolos, não tem dúvida, é este homem que devemos seguir. Mais adiante o texto diz que viu também Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, na barca consertando a rede, chamou, e eles também deixaram até o pai consertando, deixaram o pai e os empregados na barca, né, com o seu pai. Então, deixaram tudo, até a família, para seguir Jesus, para anunciar, viver a boa nova, porque eles nem tinham noção de que eles deviam fazer, né? No início assim, do Evangelho, se nós entrarmos na narrativa, se nós pensarmos o que o autor do Evangelho quer que nós pensemos, né? O Marcos quer que nós pensemos, é isso. Vamos seguindo a narrativa, então eles não conheciam Jesus, passam a conhecer naquele momento, então é tudo novo para eles. E eles aceitaram viver essa novidade. Você deixa com que Deus continue fazendo novidades em sua vida? Você deixa com que Deus haja sempre de modo novo na sua vida? Ou você quer continuar sempre daquele mesmo jeitinho, com o pecado amarrado a você e carregando como que fosse, né, um membro do teu corpo, o mal, o desejo que lhe impede de crescer, aquilo, né, as coisas negativas de sua vida, os bens materiais, né, porque ter bens não é problema, agora se apegar a eles, até animais. Tem gente que se apega a animais, a bichinho, a coisinha que, né, tem pessoas que nem vão a ser missionários porque tem que ficar em casa cuidando de coisas secundárias. Uma coisa é cuidar de pessoas, né? Cuidar de um doente, porque ali é uma missão de Deus, cuidar de um enfermo. Agora, às vezes, se apegar a bens materiais, a algo que não nos leva a transcender, a sairmos de nós mesmos, ao contrário, nos fecha em nós mesmos. Tem atitudes, tem ações que só nos fazem nos fechar a nós mesmos. E aí nos recordemos de Paulo, quando diz que a figura deste mundo passa. Tudo passa. E olha, é engraçado esse apelo deles. É engraçado e é interessante quando ele diz: o tempo está abreviado. Lembremos que no Evangelho Jesus diz: o tempo está completo. O tempo se completou. Em Jesus Cristo, o tempo é pleno, é completo. O tempo, né, que era um tempo que passava, em Jesus Cristo é um tempo de plenitude. Mas Paulo diz: olha, o tempo é abreviado para até os que não creem ou para os que estão vivendo numa vida errada, os que estão querendo aproveitar de todos os tipos de prazeres. É claro que aqui, quando ele diz quem tiver mulher viva como não tivesse, ele não está dizendo para separar, ele não está dizendo para deixar, né, sua esposa, ou nós não podemos entender assim em nosso tempo. Aqui é um conselho para uma comunidade específica, para que esta comunidade se converta, para que ela mude, para que ela entre num choque assim, diga: olha, nós estamos vivendo errado, nós estamos vivendo, parece que nada vai passar, vai continuar tudo a mesma coisa. Ele diz: a figura deste mundo passa. Então nós devemos buscar nesta vida agora, Cristo, porque Ele é aquele que dá sentido a tudo que somos, a nossa existência. Vejamos que sem Cristo, o mundo continua sendo como ele é. Com Cristo, parece que o mundo continua sendo a mesma coisa, mas engana-se. O cristão que anuncia Cristo transforma a sua realidade, faz o mundo viver em harmonia, ou ao menos à sua volta.
O cristão, ele é aquele que sofre com Cristo e deixa Cristo continuar seu sofrimento, mas acima de tudo, que também a glória de Cristo aconteça em sua vida. É como Paulo disse, se sofremos com Cristo, né, com Ele seremos glorificados. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Então, nós devemos ter em nossa vida essa certeza de que nós somos hoje os seus discípulos para anunciar a boa nova. Aqui no Evangelho de hoje, eles simplesmente começam a seguir. Mas nós vamos continuar meditando nos próximos domingos o Evangelho que nos vai mostrando Jesus ensinando a seus discípulos e envia esses discípulos, e esses discípulos seguem pregando a boa nova no mundo após, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Porque eles foram tocados pelo seu Mestre e ressignificados no seu amor, que não deixam de transbordar esta graça infinita que tem no coração. Nosso coração é finito, nossa mente é finita, nosso ser é finito, mas em nós, quando deixamos Deus habitar em nós, há algo transbordante, porque não cabe em nós, e assim nós parecemos que devemos anunciar com toda alegria, com toda a verdade que nós possuímos, porque Deus nos possuiu, né? Digamos assim, Deus tomou conta de nós, não nos prendeu, Deus não nos prende, Deus não nos agarra no ponto de assim nos colocar num lugar que não possamos ser livres. Ao contrário, Deus nos deu a liberdade. Quando Deus, eu digo Deus nos possui, é nos dando liberdade. Ele não é possessivo no sentido de querer que a pessoa fique presa a ele, como muita gente quer prender a pessoas a si, como muita gente às vezes deixa sua espiritualidade tão errônea que pensa às vezes até que está possuído por um espírito mau. Claro que essas coisas, né, são misteriosas, e então nós devemos buscar a liberdade de Cristo. Nunca o mal, nunca o mal, nunca o mal. Não dialoguemos com o que não é bom. Dialoguemos sempre sim com a verdade. Busquemos sempre a coerência de nossa vida. Busquemos ser esses discípulos hoje de Jesus. Jesus chama você pelo nome. Jesus chama você por aquilo que você é, com aquilo que você é. Jesus te chama no teu pecado, mas não para viver no pecado, mas para que Ele, abraçando você, te purifique do mal e te leve para um caminho de santificação, de santidade. É isso que Jesus quer na minha vida, na tua vida. Um caminho de verdade. Como nos disse o Salmo. Olha que beleza o refrão do Salmo, né? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Quando Cristo nos mostra o caminho, ou seja, Ele chamou para segui-lo, Ele que é caminho, verdade e vida, Ele vai nos conduzindo, nos mostra a verdade e nos conduz sempre, nos orienta, coloca o nosso norte, nos diz, olha, vocês devem seguir assim porque é assim que se ama. A proposta de Cristo é sempre de amor, é sempre de verdade. Então, amado e amada, com esta palavra de hoje, com estas leituras belíssimas que escutamos neste terceiro domingo, tenhamos um dia de paz, uma semana abençoada, para que Deus continue se manifestando em nossa história, em nossa vida, como nos disse a oração lá do início, pedindo a Deus que dirija nossas ações segundo a vontade dEle, e assim nós mereçamos frutificar as boas obras em nome de Jesus Cristo. Que nossas obras sejam frutuosas, que nós possamos assim, ou nós de fato busquemos viver em nossa história o tempo completo de Cristo. O tempo de Cristo é completo. Quando eu vejo muitas pessoas assim dizer que não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para as coisas da religião, não tem tempo para isto ou para aquilo, para o bem, é porque o tempo dela não se completou. É um tempo fragmentado, é um tempo perdido. Quando uma pessoa está em Cristo, trabalha, vive em família, se diverte e tem muito tempo para as coisas de Deus. Não coloca Deus como o restinho que sobrou, agora eu vou devolver a Deus. Ao contrário, Deus está em todos esses lugares que eu disse. Está em todas as alegrias e tristezas. E inclusive dá tempo até anunciar a sua verdade. Busquemos ser seus discípulos para que Ele faça morada em nós. Amém. E obrigado, meu irmão, minha irmã, por mais uma vez acompanhar esta reflexão, e continuo pedindo que você possa, assim, que você se inscreva. Nem vou pedir que possa, você pode. Então, se inscreva neste canal se ainda não é. Deixe o seu like se você já é, ou mesmo que entrou agora, deixa o like aí. Também faça seu comentário, agradecendo, pedindo até oração também, que eu posso rezar por você.
e, né, sempre com respeito, por favor. Os comentários sejam respeitosos. Às vezes pode até ser contrários àquilo que eu estou dizendo. Você tem toda a liberdade para não aceitar essa palavra se você crê diferente, mas com respeito, porque se tivermos respeito, conseguimos dialogar e chegar a um denominador comum, cada um do seu modo, mas podemos assim manifestar Cristo em nossa vida com amor, com justiça e liberdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.